Perfeito. Então, vamos orar, vamos começar orando para darmos aqui sequência ao nosso trabalho. Senhor, obrigado pela tua graça, obrigado por cada um dos irmãos que está aqui e obrigado pelo interesse deles nos tornarem membros da nossa comunidade. Rogamos a bênção do Senhor sobre eles, rogamos a direção do Senhor sobre nós e que seja uma experiência para a glória do seu nome que é santo. Nos conduza, pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá. O nosso encontro, o nosso encontro hoje se resume praticamente em três pilares. Tem o pilar do propósito, o pilar do quanto nós contamos com vocês enquanto membros da Reviver, e o terceiro pilar, que é o pilar do caminho do reino. O primeiro pilar, que é o pilar do propósito, tem a ver com o quê? Tem a ver com a ideia de sermos uma igreja cristocêntrica. E por uma igreja cristocêntrica, nós estamos falando em ser uma igreja centrada na pessoa de Jesus Cristo de Nazaré. Quando pensamos em igreja, percebemos que igreja é o conjunto de pessoas que se reúnem em torno, fundamentados na pessoa e obra de Jesus Cristo, e também se movem no sentido de glorificar o seu nome que é santo. E quando pensamos de fato em igreja cristocêntrica, que é o nosso propósito em ser, percebemos que uma das marcas de uma igreja cristocêntrica é o que? Uma igreja unida, uma igreja que vive em união. Portanto, nós, querendo ser uma igreja cristocêntrica, nos propomos em ser uma igreja que vive em união, que vive em comunhão. Por quê? Porque nós percebemos que uma igreja que não vive em unidade, ela vai ter sérios problemas, mais sérios problemas. Problemas como o que, por exemplo? Problemas como grande tumulto, com partidarismo entre os líderes. Problemas, por exemplo, como o que? Com uma igreja em que faz muitos planos, mas não consegue viver os planos de Cristo. Outro problema também de uma igreja que não vive união seria uma igreja em que seus líderes e membros só se preocupam em brigar por posições. E também entendemos que uma igreja que não vive união, um dos problemas que é também é que ela é uma igreja que vive em contenda, brigas o tempo todo. E quinto, poderíamos dizer que uma igreja que não está unida é uma igreja que nega e se rebela contra os filhos de Deus. Agora, isso que estou falando aqui tem a ver com o quê? Tem a ver com algo que nos nossos dias é muito desafiador. Nos nossos dias é muito desafiador desenvolver uma cultura de comunhão, uma cultura de comunidade. Por que é desafiador desenvolver uma cultura de comunidade? Por quê? Porque vivemos numa cultura de individualismo. Temos uma cultura em que o individualismo domina a mentalidade das pessoas. E, portanto, pensar em ser uma igreja que vive em unidade, em comunhão, é um desafio. Mas mesmo sabendo que é um desafio e é difícil hoje, nós entendemos que ser igreja é isso. Ser igreja é ser um corpo. Ser igreja é viver em comunhão. Ser igreja é viver em caminhar, é caminharmos juntos. Portanto, nós entendemos que igreja é muito mais do que encontros de quarta-feira, de domingo de manhã e domingo à noite. Igreja é o lugar em que nós estreitamos laços e aprofundamos as raízes dos relacionamentos. Igreja é essa comunidade de pessoas que se reúnem em torno de um propósito e passam a ser um em Cristo Jesus. E é muito desafiador hoje, no século XXI,
vivemos como igreja assim, como em comunhão, em unidade. Por quê? Porque, como já disse, hoje a relação intrapessoal, ela perde muito para o que é o individualismo. Vou dar um exemplo muito sério. Ou as pessoas têm preferência, algumas têm preferência em ter animais de estimação do que ter filhos, por exemplo. E isso não é algo contra ter animal de estimações, mas é que ter filhos, o filho, de certa forma, vai dar trabalho, o filho vai questionar algumas coisas às vezes, o filho pode não corresponder como esperado. E animal de estimação, de certa forma, embora dê trabalho também, mas dá menos trabalho. Exige da gente coisas que um filho, menos que os filhos iriam exigir de fato de nós. Então, a cultura nossa é uma cultura muito autocentrada, muito centrada em nós mesmos, muito centrada no homem, no nosso eu, em como eu quero ser, em como eu penso, em mim, muito individualista. Igreja é o que? Um ambiente de gente. E nesse ambiente que tem gente, nós vamos ser o quê? Animados, encorajados, influenciados, mas também exortados, mas também repreendidos, mas também vamos ser, às vezes vamos ter alguma possível decepção com alguém. Por quê? Porque relacionamento com pessoas tende a envolver o quê? Desafios e às vezes frustrações. E ambiente de igreja tem dessas coisas. Mas o que estou a dizer é o quê? É que vocês não permitam jamais que possíveis frustrações no contexto da relação da comunidade faz o quê? Vos faça se fecharem para relacionamento. Em outras palavras, não vêm para reviver apenas para vir no culto, sentar no banco. Não, queiram se envolver com pessoas, queiram fazer amizades, queiram se relacionar com outras pessoas, queiram criar laços profundos com as pessoas. Por quê? Porque são os laços que nós vamos criar na comunidade que nos farão ter o que? O senso de pertencimento. Porque o senso de pertencimento na família, por exemplo, está no sangue que nós temos, mas também está nas experiências que vivemos juntos, mas também está na caminhada, na história, no envolvimento que nós temos e caminhamos juntos. Portanto, em meio a uma cultura individualista, nós temos como um dos nossos propósitos o quê? Seremos uma igreja cristocêntrica e um dos aspectos da cristocêntrica que é uma igreja que vive em unidade. E nós queremos caminhar em unidade em quais direções? Queremos caminhar em unidade em oração. Queremos caminhar em unidade que navega no Espírito Santo. Queremos caminhar em unidade em que? Na confiança. Queremos caminhar em unidade em que? Na coragem e também na intrepidez. Por quê? Porque nós entendemos que uma igreja que vive em união, que vive unida, ela desfruta dos efeitos do que? Daquilo que é a unidade. E quais serão os efeitos? Por exemplo, um deles é a perseverança. Perseverança na comunhão, perseverança no partir do pão, perseverança no amor por Cristo e perseverança nas orações. Uma igreja também que vive a unidade, ela é uma igreja que faz o quê? Que tem uma só visão. Falamos todos a mesma linguagem, caminhamos todos na mesma visão e também vamos respeitar o quê? As doutrinas apostólicas e também nos submeter à nossa autoridade, à liderança. E guerra também, união, em unidade, ela faz o quê? Ela também vai estar unida em quê? Em uma só fé. Uma fé inabalável, uma fé autêntica, uma fé em Cristo Jesus. A igreja unida também vai ser unida em quê? Em um só amor. Um amor que vamos vivenciar um amor genuíno, amor ao próximo como a nós mesmos, preocupação com as pessoas necessitadas, vida de compaixão ao próximo.
Também estaremos unidos em quê? Na voluntariedade, por exemplo, nas contribuições. Portanto, nós entendemos que ser igreja é, acima de qualquer coisa, estar juntos, caminhar juntos, ter comunhão uns com os outros. Se vocês estão vindo a reviver e perceberem que ninguém talvez vos procurou, chamou algo, comecem vocês. Se alguém dá alguma abertura, entre em ação, por favor. Não esperem apenas que a gente, enquanto igreja, vos contacte, vos procure. Vocês também podem tomar essa iniciativa. Qual iniciativa? A iniciativa de fazer o quê? De dar um sinal, de tentar fazer amizades, de se aproximar de pessoas. Por quê? Porque isso é fundamental para aquilo que é igreja. E nós esperamos que vocês nos ajudem a fazer o quê? A manter essa cultura, esse propósito de quê? De comunhão, de unidade. E por que que pedimos isso? Porque é um desafio. É um desafio. Porque o ser humano é autocentrado, porque o ser humano tem a tendência de viver centrado em si mesmo. O ser humano hoje, ele sempre foi, hoje mais ainda, é muito individualista. E igreja é sobre estarmos juntos, é sobre comunhão, é sobre edificação, é sobre partilha, é sobre laços profundos, laços, amizades com laços bem profundos, com raízes bem profundas e bem desenvolvidas. Portanto, nós esperamos o que? Que vocês, enquanto novos membros da Reviver, nos ajudem a manter essa linguagem, essa cultura de quê? De uma igreja que vive em unidade. Por quê? Porque unidade deve ser, e de fato é, uma das características do ser igreja. Se nós não vivemos em unidade, nós estaremos falhando enquanto o ser igreja. Estaremos até sendo uma denominação que tem uma estrutura, mas igreja, igreja, estaremos falhando nesse propósito. Por quê? Porque igreja deve ser o quê? Unida, deve estar unida em torno da pessoa de Jesus Cristo. O segundo pilar desta nossa aula é o pilar do quanto a Reviver conta com você. Conta com vocês. Contamos com vocês em quê? Nos ajudando a levar pessoas a viver um novo estilo de vida. Mas este pilar aqui, ele tem também três pilares. E os três pilares são: nós contamos com vocês enquanto membros, contamos com vocês enquanto irmãos e contamos com vocês como voluntários. Vamos lá. Enquanto membros da Reviver, nós contamos com vocês em alguns aspectos. Contamos com vocês para o crescimento da igreja. Mas o crescimento da igreja aqui não é apenas um crescimento numérico. Não estamos dizendo que nós contamos com vocês para nos fazerem apenas crescer numericamente enquanto instituição Reviver. Não. Tem a ver também com que nós entendemos que, enquanto igreja, que é formada por quê? Que é formada por pessoas, entendemos que a igreja cresce quando as pessoas crescem. Isso significa o quê? Isso significa que nós queremos que vocês nos ajudem a fazer a igreja crescer. Como? Fazendo outras pessoas crescerem também. Contribuindo com o crescimento de outras pessoas também na comunidade. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que, ao mesmo tempo que queremos que vocês nos ajudem a crescer numericamente, nós também queremos que vocês nos ajudem a fazer o quê? A fazer outros crescerem. Como? Discipulando pessoas, como? Orientando pessoas,
como trazendo gente para perto. Por quê? Porque a igreja, que é um conjunto, que é formado por pessoas, ela cresce quando as pessoas crescem. Portanto, a gente espera que você nos ajude a fazer o quê? A serem discípulos de Cristo, que vão investir em pessoas e pessoas poderão crescer em Cristo através de vocês. Como membro da Revé, também contamos com vocês o quê? Na responsabilidade com o ministério que Deus tem dado a vocês. Sim, nós cremos, enquanto igreja, que cada um de nós tem um dom, tem um ministério. E nós contamos com vocês o quê? A que vocês não negligenciem aquilo que Deus colocou em vocês. Nós cremos piamente que Deus colocou em vocês dons e talentos. Portanto, vocês precisam fazer o quê? Não se omitirem, não matarem, não ofuscarem, não enterrarem os dons dos talentos que Deus deu para vocês. Porque se vocês têm dons e talentos, vocês podem contribuir muito com o quê? Com a edificação do corpo de Cristo. Então, nós contamos com vocês como membros o quê? Na responsabilidade, com o ministério que Deus vos deu. Nós queremos que vocês se responsabilizam em crescer naquilo que Deus vos deu, em aperfeiçoar, em melhorar. Por quê? Porque os vossos dons são úteis para a comunidade, para a cidade, inclusive, e para o país de forma geral. Também contamos com vocês como membros o quê? Na defesa pela causa de Cristo. O que é isso? Sim, nós contamos com vocês, como membros, que vocês defendam a causa de Cristo, que vocês façam apologia, que vocês defendam a fé cristã, que vocês não negligenciem, não abram mão daquilo que é a fé que uma vez nos foi dada, que nos foi legada pelos pais da igreja, pelos apóstolos, pelos reformadores, pela história do cristianismo. A gente conta com vocês nesse sentido. Mas também contamos com vocês que as pessoas fazem o quê? Que vocês lutem ou defendam a própria igreja. Já que vocês fazem parte dessa comunidade, a gente espera que vocês defendam a comunidade. Também contamos com vocês no apoio aos projetos da igreja. Projetos dos mais variados, a gente conta com vocês, com o vosso apoio. Também contamos com vocês o quê? No respeito ao pastor titular e à família do pastor titular, nosso presidente, reverendo Ricardo Batarse, pastor Elisete Batarse, sua família. Mas também contamos com vocês o quê? De respeito aos demais pastores. Temos vários pastores, tem a pastora Vanessa, que é a vice aqui da sede, e temos outros tantos pastores. Mas também contamos não só com respeito aos pastores, mas também aos demais líderes da comunidade. Líderes de jovens, de adolescentes e diversos líderes que temos aqui na comunidade. Só que não contamos convosco apenas no respeito a pastores e líderes, mas também no respeito a outros membros. Contamos com vocês que vocês nos ajudem, respeitem os outros membros da comunidade. E também contamos com vocês o quê? No zelo ao patrimônio da igreja. O patrimônio da Reviver não é do reverendo Ricardo Batarse. Prova disso aqui, na Reviver não tem nada no nome dele. Está tudo no nome da Reviver. Embora ele seja o representante, quem responde por ela, mas a Reviver não é dele, é do Senhor Jesus e as coisas estão no nome da Reviver. Isso quer dizer o quê? A Reviver, não sendo dele, é de quem? É nossa. É minha, é tua, é nossa, porque nós somos a Reviver. Então, nós contamos com vocês o quê? No cuidado com o patrimônio da Reviver. Por quê? Porque é nosso. É nosso patrimônio. É teu, é meu, é dos irmãos da comunidade. Por quê? Porque é disso que nós contribuímos para manter aquilo que é nosso. Também contamos com vocês no respeito à doutrina da igreja. Nós temos nossas doutrinas, vocês tiveram as aulas 12 e 3, dos links que eu mandei para vocês, e lá vocês encontraram as doutrinas nossas. Então, nós esperamos, como membro da RB, que vocês respeitem. Ainda que você discorde de um ou outro ponto, normal, discordar de pontos secundários, muito normal,
Mas a gente espera que se respeite. É, ainda que eu não concorde, eu respeito porque faço parte da comunidade e a gente respeita. Também contamos com vocês o quê? No compromisso com os cultos. A gente espera que vocês se envolvam com os cultos. Temos culto na quarta-feira, tem o culto eh, no domingo, temos cultos e às vezes vamos ter cultos em outras semanas também e contamos com vocês, em outros dias de semana também, e contamos com vocês com a vossa participação dos cultos. Também contamos com vocês na visão da igreja. Sim, nós temos uma visão e contamos com vocês para que a gente vivencie ela e guarde ela. Como irmãos, nós contamos com vocês como membro, falei, e também como irmãos. Como irmãos, contamos com vocês no respeito ao próximo, no amor ao próximo, no cuidado para não se envolver em fofocas e facções na igreja e fora dela, no compromisso com a paz e a harmonia da igreja, no respeito às diferenças entre os irmãos e no testemunho íntegro, tanto na igreja como fora da igreja. Contamos muito com vocês também nesses aspectos. Também contamos com vocês como o quê? Como voluntários. Enquanto voluntário, contamos com vocês em quê? Contamos com vocês na participação da atividade da igreja. E a participação aqui é participar mesmo, ainda que não trabalhando, mas participando, como alguém que vai se envolver no culto, num retiro, numa conferência, pessoas que se envolvem, que participam da atividade da igreja. Também contamos com vocês na fidelidade e compromissos com Deus no dízimo e nas ofertas. Por quê? Porque nós somos uma comunidade de fé. E enquanto comunidade de fé, nós sobrevivemos como? Por meio da contribuição dos irmãos. E a contribuição dos irmãos é que mantém as portas abertas da comunidade. Então a gente conta com vocês, com todos os voluntários da comunidade. Por quê? Porque sem a contribuição não tem como a porta da igreja estiver aberta e não tem como existirmos enquanto comunidade. Portanto, a vossa contribuição é indispensável. Contamos com vocês nesse respeito também. Também contamos com vocês na intercessão pelos projetos da igreja. Sim, ore pela igreja, ore pelos projetos, pelos pastores. Por quê? Porque a gente precisa de gente que está orando. E uma das coisas que eu aprendi é, se nós quisermos desenvolver amor por algum local, por pessoas, comecemos a orar por elas. Porque a gente começa a orar por elas, a gente vai se envolvendo com elas, e a gente busca o Senhor com dedicação, e isso é fundamental. E também contamos com vocês no serviço e nas equipes de voluntário. Sim, nós contamos com vocês que vocês se envolvam na comunidade querendo trabalhar, querendo participar. Nós temos várias áreas de atuação, temos voluntariado, tem que segurar placa na porta, temos ali estacionamento, temos diaconia, temos voluntariado, temos a consolidação, temos outras tantas áreas que vocês podem nos auxiliar servindo. E a gente conta isso com isso com vocês. Digamos, nós não queremos que vocês apenas sentem, sejam membros do banco, que vem num domingo, senta e vai embora e acaba. Não, nós queremos que vocês se envolvam, queiram participar. Ah, mas eu estou chegando agora. Não, não importa, você pode estar chegando agora e já pode participar sim. Por quê? Porque há espaço para vocês em termos de serviço na comunidade Reviver. Ok? Precisamos que vocês nos ajudam a levar pessoas a viver um novo estilo de vida. E aqui vem então o terceiro pilar para irmos para o encerramento do nosso encontro, que é o caminho do reino. Caminho do reino é essa imagem que vocês estão vendo aqui, que tem aqui várias cores. Vocês conseguem ver, né? É que está aqui na tela. O que é que seria esse caminho do reino? O caminho do reino são 4 pilares que nós entendemos que são fundamentais, que todos os membros da RV deveriam passar. Quais são? 1. Consolidação. 2. Voluntariado. 3. Ensino. E 4. Ministério. O que é isso? Consolidação. Vocês que já estão fazendo isso. Começaram com isso. Estão aqui fazendo integração. Integração é parte da consolidação. E a consolidação é, vocês estão chegando, vocês são recebidos, vocês participam como membros. Vão se consolidar enquanto membro da Reviver.
O voluntariado é esse envolvimento com o serviço, com o trabalho na comunidade. A gente espera que vocês estão sendo recebidas, queiram se envolver com o voluntariado, queiram participar, perguntar, pastor, onde eu posso atuar? Como eu posso contribuir? Onde eu posso servir? Isso aqui é fundamental para nós no voluntariado. E também tem o ensino. A gente espera que vocês queiram se envolver com o ensino. Como? Aprendendo, participando dos cursos. Nós temos cursos, por exemplo, agora semana que vem, na sexta-feira, começaremos 2 cursos. Começaremos o curso Cristianismo Puro e Simples e o Bíblia em Destaque. Serão 2 cursos que serão ministrados simultaneamente. Você pode escolher um deles e participar. O que é o cristianismo puro e simples? O cristianismo puro e simples é um curso com os temas centrais da fé cristã. Deus, Jesus Cristo, o Espírito Santo, a Bíblia, discipulado, evangelização, o que é o Evangelho, o projeto, plano de redenção de Deus. É um curso para entender a fé cristã. E o outro é o Bíblia em Destaque. O Bíblia em Destaque é um curso sobre o quê? O Bíblia em Destaque é um curso sobre a Bíblia, que tem 4 pilares. Tem o pilar da Bíblia como palavra de Deus, tem o pilar da Bíblia como um livro, tem o pilar da confiabilidade histórica da Bíblia e tem o pilar de como entender e estudar a Bíblia. Então, são 2 meses de curso e vocês podem participar. A gente espera que vocês participem. Por quê? Porque isso pode ajudar no vosso crescimento, isso pode ajudar no vosso aperfeiçoamento ministerial e vocês poderão servir outras pessoas também, fazendo elas crescerem através dos aprendizados que vão tendo aí no ensino. Passou na consolidação, passou no voluntariado, passou no ensino, aí vocês podem ir no ministério. Caso tenha uma vocação, pode ser um diácono e pode virar futuramente um pastor ou uma pastora, que é aí a questão do ministério. Ainda no ensino, nós também temos algo que a gente chama de Clube da Leitura Bíblica, que é um clube onde nós lemos juntos a Bíblia e todas as segundas-feiras, às 10 da noite, via Google Meet, nós nos encontramos para termos um estudo bíblico, como se fosse um encontro como o de hoje, mas estudando a palavra de Deus com o pessoal do Clube de Leitura. Então, vocês podem participar do Clube da Leitura Bíblica, vocês podem participar dos cursos e assim vamos nos aperfeiçoando na fé e no Senhor Jesus Cristo. Ok? Esse é o caminho do reino que a gente espera que vocês participem também. E nós temos também ali depois a nossa hierarquia, né, no contexto da igreja. Nós temos ali o pastor presidente, que é o pastor Ricardo Batarse, a pastora vice-presidente da denominação ao Ministério Reviver, que é a pastora Judite Batarse, mas nós temos aqui na Reviver mãe, o pastor Ricardo, mas a vice é a pastora Vanessa. A vice da denominação é a pastora Elisete, mas a vice aqui na sede é a pastora Vanessa. E aqui na sede nós temos os departamentos. Tem o departamento de jovens, líder é Amanda Isaac, tem o departamento de ensino, eu sou o líder, tem o departamento de adolescentes, que o líder é a pastora Alex, a pastora Adriana, tem os juniores, que é o diácono Fabrício e a diaconisa Carol, temos também o Kids, que vai dos 4 aos 9 anos, e temos ali também o berçário. Não, tem a biblioteca, que vai dos 1 aos 3 anos, e tem também o berçário, que é para cuidar daqueles que estão bem mais novos. Então, essa é a nossa comunidade. Se querem fazer alguma pergunta, fiquem à vontade para, então, encerrarmos aqui nosso encontro. Eu tô tranquila. Eu entendi tudo. Que bom. Tudo certo, então? Tudo certo, pastor. Tô tranquilo. Tá bem Amém. esclarecido todas as dúvidas. Boa, que bom. Então, vamos encerrar. Deus abençoe. E domingo vocês vão ser Amém. recebidos. Só me manda no WhatsApp o horário que vocês vão, ok? Se vão pela manhã ou à noite para a recepção. Já que o papo Ok. está multiplicado, já vai pela manhã, ok?
Ok, Deus pastor. abençoe. Vou pela Amém. manhã. Amém. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém, pastor. Tchau, Fala, tchau. tchau, filho. Fala, tchau, tchau. Tchau, tchau, Simon. Tchau, tchau. Tchau, lindo. Tadinho, vai lá dormir. Fala, Tchau. tchau. Manda beijo.